Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui mais uma vez com essa proposta de escutarmos e refletirmos sobre um filme, a partir da sua narrativa simbólica dentro da programação do Cineclube, vinculado à Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Eu queria dar as boas-vindas a todos, né? Vários que eu estou vendo aqui já são costumais, estão sempre aqui com a gente, e os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Esses encontros coordenado pelo Núcleo de Cinema da Sociedade, do qual fazem parte Denise Batista Pereira Jorge, que está aqui conosco já, Marfisa Ramalho Reis, que não vai hoje poder estar presente, Maria Cristina Gurgel Marrei, que deve estar chegando, deve estar entrando, e Sueli Engerhard, que vai entrar às 21 horas, porque teve um compromisso de última hora, e eu, Ana Sueli da Silva Vieira, todas analistas junguianas pela SBPA. Então, esses encontros sempre ocorrem na última segunda de cada mês, no horário das 20h30 às 22h30. E tem sido um lugar de excelentes aprofundamentos, ativados e animados pela arte cinematográfica. Muitos filmes, muitos colegas entre palestrantes e assistentes têm trazido, sem dúvida, conhecimento, atualizações a partir da escolha de temas pertinentes ao nosso tempo e à necessidade da alma. Esse de hoje, tenho certeza, não será diferente. O filme Meu Pai, lançado em 2020, de origem na França e Reino Unido, nos leva ao mundo de névoas de Anthony. Um pai idoso que sente e nos mostra o seu viver no ocaso da vida consciente. Situação essa que muito de nós talvez já tenhamos nos deparado ao cuidar de familiares e de amigos envolvidos nessa trama. Os conflitos, as dúvidas, a perplexidade e o medo de quem cuida e de quem é cuidado. Então, eu percebo que essas questões estão bem presentes. Quem está gradativamente mergulhando e quem percebe esse gradativo mergulho. O pai e a filha encenam esse drama. Bem, mas quem vai nos falar hoje do filme será Susan Carol Albert, membro analista também da SBPA e do IAP. Susan é mestre em psicologia pela PUC São Paulo. Ela é doutora em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, amiga querida, minha colega de formação, né? Eu, Suza, a Paulinha, a Grace, o Mário, nos tornamos assim uma família, não é isso? Isso, estou sentindo em A partir casa. desse encontro. Então, Suza atende como analista junguiana em Jundiaí, inclusive utilizando a técnica de Sandplay. Ela também tem formação nessa técnica de Sandplay. Sua pesquisa de doutorado teve como tema os impactos da demência na relação do casal quando um cônjuge apresenta o quadro demencial. É isso, né, Suzy? Isso. Uhum. Então, eu vou passar a palavra para ela e ficarei disponível para mediar as contribuições e as perguntas ao final da apresentação. Então, vamos lá. Muito obrigada, Ana, né?
E obrigada pelo convite de fazer parte do Cineclube, né? E obrigada por esse espaço tão acolhedor, né, de oportunidade de conversar e trocar ideias sobre os filmes que realmente tocam a gente, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, pode ser? Toninho, boa noite. Toninho está aqui? Eu acho que Toninho entrou aí, não? Está vendo a minha tela? Estou vendo. Estamos Então, vendo, Su. tá bom? Ok. Então, vamos falar do meu pai, né? Então, primeiro eu queria falar um pouco como eu cheguei a escolher esse filme. Que a primeira vez que eu assisti foi num avião voltando de Inglaterra, depois de passar minhas férias com meu pai idoso. Ele não tem demência, mas ele é um senhor de 87 anos e também com algumas questões de saúde. Então, eu fiquei pensando quantas vezes mais eu vou ter a oportunidade de ficar com ele, compartilhar um tempo importante com ele. Né? Então, o filme me fez refletir no meu relacionamento com ele, com meu pai, e também com as mudanças que vão vir. Né? Então, eu resolvi assistir de novo, né, numa tela um pouco mais ampla, né, e me tocou mais ainda a profundidade das mensagens do filme. Né. Então, o filme passa, acho que a maioria das pessoas assistiram, né, então, Mário vai ter algumas spoilers, mas acho que tudo bem, né? Então, o filme passa num apartamento em Londres, nos dias de hoje. Acompanhamos a fim da vida de um senhor inglês, o Anthony, e a filha dele, a Anne. Acho que ela é de meia idade. Então, temos acesso um vislumbre um pouco da cultura inglesa, dos valores, dos comportamentos da classe média de um senhor que nasceu, como ele fala no filme, enfaticamente, quarta-feira, 31 de dezembro de 1937. E também da sua filha, que nasceu, acho que nos anos 60, 70. Então, assistindo o filme, eu reconheci meu pai em Anthony, alguns aspectos, e também eu me reconheci um pouco em Anne. Né? Então, eu me interessei pela complexidade dessa relação, né? Que a gente acaba acompanhando, vendo muito mais pelas comunicações não verbais, né? Pelas expressões faciais, pelos gestos corporais e pelas até as fantasias deles, né? Então, o filme me remete um pouco a esse jeito inglês, né? De ser durona, de não demonstrar seus sentimentos, de aguentar tudo, não mostrar suas emoções, né? Então, eu acho que isso foi mais ou menos que eu me identifiquei com várias coisas durante o filme. Mas eu acho que cada um de nós vai identificar com alguns aspectos importantes da história, da jornada do Anthony e da Anne. Então, esse filme, eu acho que hoje em dia estamos lidando cada vez mais com as questões que surgem, nesse filme. Talvez nossos pacientes, nossos clientes têm família, têm parentes com a demência, ou até nossas próprias famílias, nossos pais ou amigos estão vivendo com a demência. Então, eu acho que esse filme é um convite para refletir sobre várias coisas, a doença em si, o que a gente projeta nessa doença, nossos preconceitos em relação à doença, o próprio envelhecimento e a fragilidade que isso acaba
provocando. Também o filme relata ou trata das relações familiares, ciclo da vida. Cada um de nós, a gente vai se sentir inserido em algum momento, talvez, nesse filme. E a dedicação e compromisso que talvez exige de um membro de família para cuidar de uma pessoa com demência e o correspondendo sacrifício que isso vai exigir da pessoa. E talvez mais importante, o filme pede para a gente olhar com mais carinho o fim da vida, o luto e a morte, que muitas vezes é silenciado, um assunto que a gente não abraça com muita facilidade. E também, eu acho que talvez na discussão a gente pode pensar um pouco mais no processo de individuação para alguém com demência. Como simbolizar, como entender a demência simbolicamente, né? Eu acho que o que ficou evidente para mim, assistindo o filme, foi o silêncio, né? Que em nenhum momento durante o filme ouvimos a palavra demência ou Alzheimer direcionado ao Anthony. Parece que temos medo de falar ou pensar e imaginar essa doença, né? E talvez o que pode significar para alguém que recebe um diagnóstico, né? Então, eu acho que esse medo e esse silêncio acaba dificultando a nossa capacidade de procurar entender a doença simbolicamente, além de o que muitas pessoas acham que viver com Alzheimer é viver a morte em vida. Então, o filme nos confronta com esses medos, né? O filme tem várias formas de leitura simbólica, mas quando eu escutei uma entrevista com o diretor, ele dizendo que se trata de um labirinto, esse símbolo fez muito sentido para mim. Então, eu queria começar a nossa discussão entrando nesse labirinto do filme. O que é um labirinto? É um percurso intricado, tem a intenção de desorientar a pessoa que está dentro, né? Tem entradas incertas, é muito difícil de encontrar a saída. E tem a intenção realmente é atrapalhar a orientação espacial das pessoas dentro desse labirinto. Talvez um dos labirintos mais conhecidos por nós é o labirinto construído na Ilha da Creta para segurar Minotauro, né? O monstro metade homem, metade tauro, que devorava os jovens. E foi a Teseu que conseguiu derrotá-lo com a ajuda da Ariadne, né? Com o fio que ela deixou para ele desenrolar para sair. Então, o que a gente sente é que o Tony também está perdido em um labirinto mental, né? Os vários fios da sua vida continuam deslizando para os próprios dedos, né? Ele realmente se perde nesse labirinto. A gente escuta, também a gente sente as perguntas que ele levanta. Onde está meu relógio? O apartamento é meu? Minha filha está casada? Ela está se mudando para a França? Quem é marido dela, né? O que aconteceu com a outra filha? Então, tudo isso leva a gente para entrar dentro com Tony nesse labirinto. O filme passa também no labirinto físico, né? No apartamento do Tony, da Anne, do consultório médico, também nos corredores e do hospital, dos apartamentos. Então, enquanto Anthony está tentando se negociar no apartamento, os móveis
continua mudando, o abajur muda de cor, os quadros mudam de lugar, as paredes são pintadas de outra cor. Então, nunca está claro o tempo onde Anthony está exatamente. Né? Nós também nos perdemos nesse labirinto várias vezes junto com ele. Né? Aqui a gente vê a sala do apartamento da Anne, é igual, mas não é igual do apartamento do Tony. Em muitos momentos no filme, você tem a sensação que você está numa cena, numa continuação da cena, mas de repente você está no outro dia, no outro momento. Né? Então você nunca tem certeza, né, de onde você está, qual momento você está vivendo. Né? Então, meu pai, eu acho que não é só um relato, uma história de um senhor perdendo sua memória, mas também uma experiência de o que pode significar perder seu rumo, fica desorientado num labirinto. Né? E estamos vivendo essa história por dentro, experienciando a demência por alguns minutos como se fosse nossa. Né? A gente sente na pele do que Anthony está sentindo. Né? Não sabemos mais do que ele. O que ele pensa que é realidade também é realidade para nós. Né? E assim a gente tem que lidar com, ou tentar entender as contradições na narrativa, e tentar encontrar nosso caminho, nossa saída do labirinto para entender o que está acontecendo. Aqui a gente tem a sala do quarto dele, mas também o quarto dele no apartamento dele e o quarto dele no hospital, a mesmo quarto. Então, parece uma história familiar, triste, sobre o declínio mental desse homem, mas o filme, eu acho que nos leva para alguns cantos, algumas experiências que nos desafiam. Né? Sentimos realmente na pele a ansiedade dele, o medo dele, a desorientação dele, e o sofrimento e o luto dele das várias perdas. Né? E nesse labirinto, a percepção do tempo também fica distorcida. Né? Na mitologia grega, o Cronos é o deus do tempo. Né? Uma grandeza que pode ser medida por horas, minutos, dias, semanas. Né? E a gente sabe como é importante para cada um de nós se localizar no tempo e como a gente fica desorientado quando a gente perde noção do tempo. Estamos sempre correndo contra o tempo, né? Então, nesse labirinto, Cronos, o tempo cronológico, não é mais a referência, né? Não podemos depender de uma linha de tempo para compreender, entender os eventos no filme. Estamos na mente do Tony, né? Onde o tempo cronológico ele se sente ameaçado, ele fica confusa, ele fica desorientada. E a gente está junto nessa confusão com ele. Como ele fala, estou perdendo as minhas coisas e não sei o que fazer. Se isso continuar por muito tempo, eu ficarei completamente nu. Eu não serei capaz de dizer que horas são. Né? Então, essa tentativa dele contínua de impor alguma ordem na vida dele, né? Porque o tempo continua se escapando. Né? E, com isso, ele acaba se apegando, a gente pode pensar quase obsessivamente ao seu relógio. Né? E essa ausência de relógio recorrente no filme representa muito essa desorganização temporal dele e da sua ansiedade.
ele sempre está achando que as pessoas estão roubando o seu relógio, talvez roubando o seu tempo, o seu lugar, sua importância no mundo, né? Então, ele acusa as pessoas de ter roubado seu relógio, talvez simbolizando como ele sente tendo suas memórias roubadas, né? Pois a gente entende que são as memórias que são que constituem a base de nossas identidades. Quem somos nós sem nossas memórias, né? Tem outros tempos também no filme, né? O Kairos era o neto de Cronos, né? O filho de Zeus, né? E Kairos é o tempo que não pertence ao Cronos, né? E não pode ser cronometrado ou previsto, né? O Cronos representa as oportunidades que surgem e o aproveitamento dessas oportunidades. Aqui a gente está vendo o Tony olhando para a janela, né? Olhando, acompanhando o menino brincando na rua, né? Perdido no tempo Kairos, né? E o tempo Kairos convida a gente a aproveitar os momentos mais leves. Aqui a gente vê Anne olhando para a janela, né, do apartamento dela, né, acompanhando um casal, abraçando, talvez aproveitando esse tempo Kairos. E talvez Anne está pensando em todas as oportunidades que ela perdeu para cuidar desse pai, né? O tempo Kairos que ela não aproveitou, né? Aqui a gente está vendo os tempos diferentes, né? O Anthony olhando do apartamento dele, talvez na claustrofobia, no apartamento dele, enquanto a Anne está na janela do quarto dele, com um aspecto feliz, contente, porque ela está pronta para entrar numa vida nova, está vendo a vida fora como um convite para ela. Mas quem é Anthony? Nosso primeiro encontro com Anthony é num apartamento estiloso em Londres, com ele escutando a música clássica, né? E sua filha Anne chegando apressada para entender a confusão que ele tinha causado com a saída da cuidadora, né? Anne acaba questionando ele e a maneira que ele tratou a cuidadora, sua agressividade verbal, talvez agressividade física, mas Tony está muito enfática, né? Ele não fez nada, né? E mais importante, né, como ele fala, né, ele não precisa de ninguém. Eu não preciso dela nem de ninguém. Posso me virar sozinho, né? Então, aqui a gente encontra um homem que está se sentindo ameaçado, né, pela sua fragilidade e vulnerabilidade. A filha está falando para ele que ele não é mais esse homem que era, que ele realmente precisa de ajuda. Mas ele faz tudo, né, para negar isso. Em vários momentos no filme, a gente vê ele negando e projetando sua doença, né? Nesse momento, ele está na consulta médica e ele está acusando a filha, de ter perdido a memória. Ela está começando a ter perda de memória. É melhor conversar com a médica, se fosse você, né? Então, ele não quer saber da própria doença. Então, a gente está conhecendo esse homem agressivo e frágil, né? Aqui, nesse momento, ele tinha escutado da Anne que ela vai mudar para a França. E a primeira reação dele, né, era ser agressivo. Os ratos estão abandonando o navio, foi a primeira resposta. Mas segundos depois,
ele baixa, ele registra a sua vulnerabilidade e fala: você está me abandonando? O que vai ser de mim? E a gente vê a tristeza, a perplexidade no rosto dele. E quem era esse pai para Anne? Ele é provedor, ele é protetor, ele era autoritário, amável, né? E traz essas perguntas, como é para ela, né, ver o seu pai, ou como é para qualquer pessoa ver seu pai se desfazendo, né? Como preservar o pai nas próprias memórias e também acomodar essa imagem nova de um pai com demência, né? Aqui a gente vê Anne tocando na roupa do Anthony, tentando talvez puxar, lembrar esse pai que ela tinha, né? As memórias boas. E aqui a gente vê o registro da desolação na rosto do Anthony, o registro que realmente as coisas estão mudando. Então, ficamos assustados junto com Anthony, pois ele está percebendo, ele tem registro suficiente de si mesmo para entender que algo está errado, as coisas estão mudando. Mas ele esbarra nas paredes do labirinto e da sua própria existência limitada. E vemos o pânico no rosto dele quando ele se sente perdido. Mas ele raramente consegue entender o porquê. Isso fica muito evidente nessa cena onde ele está esperando Anne, né, chegar no apartamento e ele não reconhece a Anne. Quem chegar não é Anne para ele, né? E como ele fala, tem algo estranho acontecendo. Mas a gente vê ele não aguenta a sua própria vulnerabilidade, né? E assim que ele percebe que ele está confuso, ele coloca um sorriso falso no rosto, né? E pergunta: o que você comprou? E Anne entra no jogo, o frango. Ele não quer saber da doença, ele imagina que ele está enganando os outros. Mas Anne não está sendo enganada, né? Ela repara. Há pouco, quando eu voltei com o frango, ele não me reconheceu. Ela está se reparando com o declínio do próprio pai. E a perplexidade dele, ele registra no rosto dele, né? Coisas estranhas estão acontecendo ao nosso redor, né? A gente tem a noção da complexidade da personalidade do Anthony, né, nessas próximas cenas, né? Aqui, Anne está apresentando a Laura para Tony, uma pessoa bonita, jovem, simpática, né? E Tony fica encantado, né, com essa visita. E ele se torna esse homem charmoso, viril, né, por alguns momentos. E ele acessa o seu lado mais sedutor, mais jovial, né? Mas aos custos da sua filha, né? A Ana explica para ele, ela veio para entender como ela pode te ajudar, né? E a resposta do Tony é: você já me falou isso umas 100 vezes. E ele fala para ela: minha filha tem uma tendência de ser repetitiva. Então, ele desqualifica a Ana. Ana é excluída. Tony acaba sendo cruel e insensível com suas palavras, né? E Ana é excluída desse momento que remete um pouco ao encontro entre Tony e sua filha preferida, a Lucy. E ele declara isso para elas, né? Sua irmã sempre foi minha favorita, né? E a Laura fica encantada com ele dançando, rindo.
E a gente pode ver, que a gente pode imaginar o que a Anne está sentindo por essa expressão no rosto dela. Porém, quando Anthony fica sabendo o que a Laura faz, ele pergunta para ela: o que você faz? Né? Cuidar das pessoas que precisam de cuidados? Né? Talvez, né, ele registra que ele precisa de cuidados, que ele é idoso e frágil. Né? Nesse momento, ele reage muito agressivamente. Ele mostra seu lado sombrio. Né? A gente se assusta. Né? Ele, talvez, numa tentativa de se defender contra a ideia que ele precisa de cuidados, que ele não é mais esse homem charmoso e bonito. Né? E ele fala para Anne sobre a Laura. Parece uma daquelas moças que você sempre tenta arranjar para mim. E ele continua agredindo a Laura e a Anne. Ele pergunta para a Laura: por que está rindo? Já sei com quem ela parece. Lucy, minha outra filha. Como o insuportável hábito de rir estupidamente. E a gente vê a cara da Laura cair espantada, assustada. Ele continua ameaçando e maltratando a Anne. Né? Eu vou viver mais que você. Eu vou receber a herança dela, não o contrário. No dia do funeral dela, eu darei um discurso para lembrar a todos o quanto ela era insensível e manipuladora. Eu não preciso de nenhuma ajuda de ninguém. Só quero que todos vocês se fodam. E ele sai da sala. A gente fica em choque. A gente percebe a dor da Anne e o silêncio dela. Ela chora, ela está machucada, né? Escutando essas palavras do pai. Né? E ao mesmo tempo ela sorri porque ela quer esconder suas emoções. E ao mesmo tempo ela está tentando esconder seu sorriso. Né? Então a gente vê uma variedade dessas emoções aparecendo no rosto dela, né? Revelando talvez essa complexidade dessa relação com esse pai. Né? Ele fala desse outra filha com tantos elogios, né? Mas o que aconteceu com essa filha? Né? Ela, Anne, que está aqui cuidando dele, né? Ela também perde a irmã, mas isso não é reconhecido, né? Esse dor da luto é silenciado, né? A gente pode imaginar que Anne passou muitos anos segurando as emoções, internalizando seus sentimentos. E aqui a gente vê ela na cozinha e acaba caindo no chão a xícara, né? E talvez representando como as coisas estão desmoronando, as pessoas arredores e o tempo em si estão se tornando cada vez mais frágil, né? A gente também sente os impactos dessa doença, né, para a família, né? O marido fica irritado, acusa o Anthony de ter estragado as férias. A gente aqui também está vendo uma discussão entre o casal, né? Então, a doença acaba tendo impactos não só no Anthony e Anne, mas também em outros membros da família. E muitas vezes é difícil separar a pessoa da doença, né? Uma fala do marido, né, é muito comum. Às vezes me pergunto se você faz isso de propósito, né? É difícil ter a paciência, é difícil compreender o momento que a pessoa com a demência está vivendo, difícil compreender o mundo, né, deles, que realmente é um mundo num labirinto perdido, né? Mas também o filme mostra os momentos especiais, que acontecem.
esse relacionamento, né, entre pai e filho, o tempo kairos, o toque, né, carinhoso, o momento que ele se confunde, tentando se vestir, a doença está tomando cada dia mais conta dele, né? E nesse momento ele agradece a Anne, obrigado por tudo, né? Então ele reconhece, né, a dedicação dela. Aqui a gente vê eles rindo juntos na mesa tomando café da manhã juntos, né? Compartilhando uma piada juntos, né? Embaixo tem ela recebendo uma elogia dele, né? Falando que ela está bonita, né? Então, esses momentos também estão vividos no presente. Eu acho que é uma parte importante do filme que também é para a gente refletir, que Anthony pede para nos lembrar que ele é um homem inteligente, né? Que ele não é a doença, ele tem a doença, né? No momento ele fala, eu tenho memória de elefante, né? E ele se irrita quando a cuidadora fala com ele, infantilizada, né? Por que você está falando comigo como se eu fosse um retardado, né? Não sei se vocês lembram, ela fala como se ele fosse uma criança. Seu comprimido azulzinho tem uma cor bonita, não acha? Esse azulzinho aqui é o seu favorito. Então, e ele faz ela lembrar que ele é homem, que é homem que precisa ser respeitado. Mas a gente também está acompanhando a deterioração e a paranoia que toma conta do Anthony. Ele está vendo os maridos da Anne agredindo ele. Por quanto tempo pretende ficar aqui, nos enchendo o saco? Né? E num momento muito comovente no filme, ele imagina que ele está sendo agredido fisicamente pelo marido da Anne. Aqui a gente vê ele num dos momentos mais vulneráveis, né? Mais desorientado. E esse momento que é muito assustador, ele imagina que ele está sendo sufocado pela própria filha. E essa expressão na próxima cena é da Anne, né? Então a gente fica imaginando, é sonho do Anthony ou a fantasia da Anne? A gente pode entender essa imagem simbolicamente com ele se sentindo sufocado na claustrofobia do apartamento e na miséria da doença. E também ela se sentindo sufocada nesse papel de cuidadora, querendo se libertar. Então, estamos de volta juntos no labirinto com eles, né? Eles estão falando, nesse momento, sobre a cuidadora que vai cuidar do Anthony. A Laura vai voltar, a Laura que nós vimos antes, a gente conhece, a mulher jovem, doce, alegre, sorridente. A Laura que Anthony gostou. Então, a gente está esperando a jovem Laura aparecer. Mas algo não está fazendo sentido, né? Porque de repente é outra cuidadora, né? Estamos novamente na mesma confusão do Anthony. Tínhamos, nessa cena, assistindo ao filme, tínhamos certeza que sabíamos onde estávamos. E de repente a realidade está novamente desaparecendo, né? Algo não faz sentido nisso, nem para nós, né? Sentimos desorientados, né? Acreditando onde nós estávamos e de repente não pode confiar mais nisso. E ficamos perturbados como Anthony, né? E o pesadelo continua, né?
Tony sonha com Lucy, a sua filha, né? Ele escuta a voz dela, né? Pai, sou eu. Lucy, ele fala. E ele segue essa voz. Essa voz vem de um armário. Então, ele levanta, ele abre o armário, que o leva a um corredor do hospital, né? E ele encontra sua filha na maca. E aqui a gente entende como o que aconteceu com a filha, né? Ela faleceu num acidente, né? Jovem, né? Muito jovem, né? E na próxima cena, né? Parece que é manhã, a gente escuta a Anne preparando o café da manhã na cozinha e Anthony levantando e ele vê o mesmo armário que ele viu no sonho. Então ele abre o armário para verificar, né? E vemos que é apenas um armário normal. Então estamos levados para a realidade, né? Mais uma vez, a gente está vivenciando essa história por dentro, né? A gente está experienciando a demência por alguns minutos como se fosse nossa, né? Aqui nesse labirinto da mente dele, sentimos desorientados, né? Confundimos esses limites entre o presente, as memórias e o vazio entre eles. Então, talvez a gente pode entender essas imagens no sonho como reparadores para Anthony, né? Ele sempre esquecia da Lucy, sempre estava esperando a Lucy chegar, mas ele precisa talvez integrar a trauma da morte da filha, né? Que foi reprimida e silenciada. Então, a gente pode pensar na a psique ofereceu essas imagens para ele no sonho, para ele elaborar um pouco mais. Ao longo do filme, vemos Anthony caçando pistas, de sua própria identidade, né? Nós ouvimos Encantador oferecendo um whisky para sua convidada, né? Nós vemos ele brincalhão, dançando, rindo. Também a gente viu ele mudar de repente, se tornando cruel, agressivo, né? Mas, em geral, sentimos que ele perdido, procurando desesperadamente um certo controle na vida, né? E nessas cenas finais do filme, a gente sente na pele essa ansiedade dele, essa vulnerabilidade dele, o abandono dele, e ele regredindo. Nessa cena, nos últimos minutos do filme, ele está querendo se localizar no espaço e no tempo, mas parece que é a mesma rotina todos os dias. Ele pergunta para a enfermeira, né, quem é você? Né? E ela explica. Ele pergunta, quem é enfermeiro? E ela explica para ele. Né? E num tom triste, ele pergunta, quem sou eu exatamente? E pergunta para ela, você conhece a minha mãe? Né? Espero que ela venha me visitar algum dia. Estou vendo o rosto dela agora. Eu quero minha mamãe. Quero sair daqui. Eu quero que minha mãe venha me buscar. Eu quero ir para casa, né? Então, ele está querendo voltar para casa, a casa simbolicamente, onde ele se sente seguro, onde ele sente que talvez ele pertence a esse lugar que ele chama de casa, né? Eu sinto que também nesses últimos momentos que a gente está acompanhando o Anthony tentando elaborar o luto, o luto dele se perdendo, perdendo a memória, né? Ele fala: sinto que estou perdendo todas as minhas folhas, os galhos, o vento e a chuva. Não sei mais o que está acontecendo, né?
E aqui a gente vê ele no quarto do hospital dele, esse mesmo quarto com cortinas diferentes. A gente vê nas próprias cortinas tem as folhas de árvores e tem a luz entrando nesse quarto. E também nesse tentativa de entender a passagem de tempo, ele fala: não tenho mais um lugar para encostar a minha cabeça, mas eu sei que o meu relógio está no meu pulso. Disso eu sei para a passagem, senão não sei se estaria pronto para. Então, a gente pode imaginar, ele está falando pronto para a própria passagem, a morte dele. Então, ele está se conectando com, ah, nesses últimos minutos, com a tristeza do seu mundo interno, né? E está sendo difícil para ele ficar com esse perda, esse luto. E ele regride, né? Ele regride para o conforto do colo da Catherine, a enfermeira, que também a cuidadora, que também a filha, e a mãe, que oferece conforto para ele nesse momento. E ela fala: vai ficar tudo bem. E a gente vê essas árvores pela janela dele, também nesse ciclo da vida, perdendo suas folhas, igual a Anthony. Uma das últimas cenas é da Anne deixando o pai, para começar ou retornar à vida nova que ela escolheu na França com o marido dela, né? Então, essa imagem de um rosto, uma parte de um rosto também reflete esse momento triste, né, que Anthony está passando. Hum, eu- opa. Isso é um resumo do filme. Eu coloquei agora peraí, algumas ideias, talvez, para a gente pensar juntos, para ver, talvez abrir a discussão do filme. Então, eu vou ler algumas colocações minhas e talvez a gente pode abrir para conversar juntos. Pode ser, Ana? Hum. Eu coloquei aqui que acompanhamos Anthony ao longo dessa jornada labiríntica, uma viagem ao submundo, né? A perda de memória, a perda de Anthony, representa a morte psicológica dele, mesmo antes da sua morte física. O desvendar do seu ego é, de fato, uma viagem no submundo, num labirinto. As pessoas com demência são cada vez mais incapazes de dar sentido a esse mundo, né? Mas estão no mundo, né? E é nossa obrigação e também um ato de amor de encontrá-las nesse mundo. Então, a experiência e a trajetória do Alzheimer são caracterizados pela ambiguidade e pela liminaridade, à medida que a pessoa, em sua morte lenta, oscila entre esse mundo e o outro. E a jornada da demência pode ser entendida como uma iniciação gradual na morte e no submundo. A pessoa com demência é primeiro separada das demais ao ser identificada como pessoa com a doença. Há um longo período limiar, né, em que a memória e a identidade se desfazem. E, finalmente, há uma reintegração na memória coletiva do eu simbólico no momento da morte física. E aqui eu coloquei uma citação de alguém que sofreu de Alzheimer e escreveu a própria história. E eu acho que as palavras dele muito bonito. Não é para se preocupar, é uma verdade, mas é uma verdade diferente.
É isso que a gente viu muito claramente no filme, né? E talvez as últimas palavras para Jung, eu acho que essa fala dele também é importante refletir quando ele fala que o ser humano não chegaria aos 70 ou 80 anos se essa longevidade não tivesse um significado para a sua espécie, né? Por isso, a tarde da vida humana deve ter também um significado, uma finalidade própria, e não pode ser apenas um lastimoso apêndice da manhã da vida. Então, Ana, ah, tem que ligar o microfone, Ana. Que maravilha! Você realmente nos arrastou para o labirinto. Muito sensível, muito tranquilo do entendimento, muito bonito, muito verdadeiro. Eu Obrigada. achei assim uma forma assim esplêndida que você teve de apresentar isso para nós, não é? Obrigada, Ana. Eu acho que esse sentimento que você trouxe, o sofrimento, tanto em Anthony como na filha, não é? É exatamente isso que se percebe mesmo no dia a dia, no cotidiano, na história das famílias que vivenciam uma situação semelhante ao que o filme traz, né? Eu acho que a beleza desse filme é exatamente como você ressaltou, a gente vê através do olhar Uhum. de Anthony, né? É, Não só da filha. Então a gente fica na dúvida se é verdade, se não é o que ele está vendo, o que ele está sentindo. E é exatamente isso que ocorre, tanto para quem está vivenciando, como para a pessoa que fica, o que é que está acontecendo comigo, né? O que é que está ocorrendo? Que mudanças são essas? Então, eu acho que foi um privilégio para todos nós ouvirmos assim essa apresentação da Suzy. Eu queria abrir agora, vocês podem se colocar verbalmente ou através do chat, e eu vou estar aqui mediando essas colocações que vocês forem trazendo. Posso falar? Pode sim, Grace. oi, Eu Grace. acho que, Susan, esse filme faz a gente empatizar a perplexidade, Uhum. né? Tanto dele, né? Quanto da pessoa da filha que está perto. E a gente sabe que as pessoas que vivenciam isso, né? Que experimentam que têm essa experiência na família, tem exatamente uma vivência de luto, Uhum. tanto a cada dia daquela pessoa que você conhecia, né? Então, realmente é uma dor partilhada tanto pela filha quanto pelo Tony. Mas Uhum. isso, eu acho que isso é uma realidade mesmo, porque as pessoas relatam exatamente isso. Porque aquela pessoa que você encontra no dia seguinte, você não é a mesma que você deixou a semana passada. Então, é muito dolorido de parte a parte. E é essa coisa labiríntica mesmo, né? Porque você sente a pessoa ir escapando a cada dia, né? Que você tá vivendo isso, né? Aqui em Araraquara a gente tem um,
um grupo que do pessoal do Centro de Referência do Idoso que exatamente faz isso, cuida dos cuidadores, Aham, tá? Faz um trabalho de apoio, de trocas, para que essas pessoas possam trabalhar também a própria angústia. uhum. É isso. Parabéns, você fez uma linda apresentação, Linda. tá? Eu acho que o que me encantou, talvez, no filme é o filme deu voz a ele, né? Então, é Isso. muito difícil que a gente tenha acesso à voz das pessoas, né, que está com essa doença. Acho que a cuidadores, claro que tem que ter sua voz, Sim, mas eu acho que cada vez mais a gente está vendo que, como eu coloquei em algum momento, ele queria ser respeitado, ele queria ser lembrado como um homem que tinha um lugar no mundo, né? E acho que um pouco nossa tarefa, talvez, é se conectar com a essência da pessoa, né? Porque o que vai embora são as memórias, mas muitos relatos que eu li da pessoas mais íntimas sempre falam que eles conseguem se acessar a essência, né? Então, por isso eu fico curioso de entender a demência dentro do processo de individuação, porque onde tem a criatividade em tudo isso, né? É, isso é a minha pergunta, porque eu acho que o filme deixa a gente perplexa, deixa a gente triste, deixa a gente realmente abalados, sim. né? Então, onde tem eu tentei mostrar os momentos preciosos que também existem, mas muito o dia a dia cotidiano de conviver com alguém com essa doença é difícil tentar entender simbolicamente o que é essa doença. Porque vai havendo uma separação enorme, não é? O Né? indivíduo sai do mundo inconsciente, vai mergulhando no mundo inconsciente, então vai mudando toda a forma de perceber a É, vida, não é? Mas como você fala, a essência se mantém. O Hillman tem um livro incrível sobre o velho, chama Força do Caráter. É um livro muito bonito e ele coloca que o envelhecimento, a pessoa vai afinando o caráter, vai aparecendo aquilo que o indivíduo realmente é. Eu É acho de bonito, verdade. né? Porque vai perdendo a conexão com o externo. Eu não preciso mais me identificar com os costumes, com as normas. Então, eu inconscientemente vou me apresentando de um jeito mais, talvez, verdadeiro, né? A gente não sabe porque vai para o mistério também, né? O mergulho é para o é. mistério. Eu senti que o Anthony foi muito preso ao Cronos, né? É, Ele parece uma pessoa muito rígida, né? E com isso eu imagino que ele sofreu mais ainda, né? Porque ele sempre querendo controlar as coisas, sempre querendo se localizar no tempo, acusando os outros de roubar o relógio dele, né? Uma tentativa, às vezes agressiva, de se entender, ele se entender no mundo. Boa Então, noite. Gostaria fala, Gil. de comentar, primeiro agradecer, né, dizer que foi muito tocante, né, acompanhar como você foi construindo a interpretação e, né, foi conduzindo a gente assim para esses terrenos tão desafiadores e, né, a minha mãe teve Alzheimer, eu fui reconhecendo muito da sua fala na vivência que a gente teve com a minha mãe. E o ponto que você traz agora no fim foi um ponto que, né, me ocupou muitos anos e me ocupa ainda, pensando o sentido, né, dessa vivência no processo dela e pensando no filme,
né, na individuação, né, no sentido da integração dos opostos e esse movimento todo da antiodromia que ele faz, né, do extremo Cronos e vai para o Kairos e a sombra, e enfim, né? O Fênix e o Puer, né? O menino dele, a criança dele, e o feminino, enfim, né? Todos esses elementos que fazem parte da individuação, mas também uma coisa que sempre me chamou a atenção, sempre, né, assim, me conduziu, né, é a ideia do bom diálogo entre o consciente e o inconsciente. E aí, como é falar de consciência sem memória, Uhum. né? Como é que a gente tem um diálogo, né? E de alguma forma, tem cenas que você foi chamando a atenção, né? Que existe algum tipo de consciência, uma Uhum. consciência mais irracional, sei lá se dá para dizer assim, né? Porque mergulhar no inconsciente é outra coisa. Daí a gente perde essa conexão, né? Você está falando da sua relação com as. Você se conectando com a É, outra, né? Tem que estar pensando no assim, presente, né? Uhum. pensando assim, são lapsos de consciência, não é? Quando você fala de individuação, como é que há uma integração desses elementos, né? Como é que é um caminho contínuo, Uhum. né? De vida, de uma experiência nova, onde ele vai perdendo, né, a noção de si Onde tem o mesmo. sentido, né? Uhum. Isso, como manter o sentido sem a memória, né? Como é que ele vai integrando essas experiências? Mário, quer falar algo? Tá? Abra o som. Tá. Me chamou a atenção nesse aspecto da consciência é o fato de ele saber o que está faltando. Quando ele pergunta quem sou eu quero minha mãe, é uma consciência da falta, é uma consciência de estar perdido. E aí, na hora que a Susan fala do contato com a essência, pode parecer um desafio muito misterioso, mas a maneira de trazer isso para a própria vivência e para a experiência, tanto de quem convive com uma pessoa assim, os cuidadores ou os familiares, parece ser a renúncia a ficar comparando o que a pessoa deveria ser com o que ela é Uhum. e aceitar a sua realidade, aceitar a sua perplexidade para que essa pessoa não se sinta sozinha no labirinto, porque já é muito difícil estar perdido no labirinto, mas é Uhum. menos difícil se a pessoa se sente acompanhada dentro desse labirinto, se tem alguém com ela no labirinto, mesmo que ela esteja perdida, se alguém está aí e está entendendo a Uhum. dor, a, a dúvida, o questionamento, as confusões, a, a milésima vez que a pessoa faz a mesma pergunta, né? Parece que a maneira de entrar em contato com a essência é deixar de agir criticamente com relação ao que está acontecendo, ao fenômeno, de ficar comparando com o que deveria ser, com o que deixou de ser, ou chamou muita atenção aquela imagem da cuidadora acolhendo ele como se fosse mãe, irmã, filha, ao mesmo tempo, oferecendo o que ele precisava, um contato humano, uma relação afetiva, porque nessa hora da relação afetiva ele não é o doente, a pessoa diferente,
o bicho raro, ele passa a ser alguém que está próximo de alguém. Acredito que essa conexão acontece muito também na dimensão animal. É. Sensibilidade, é? Sim, sim. Empatia com a dor do outro. Uhum. Exatamente. O outro, como se faz também com o bebê, não é? Isso. Que não tem ainda consciência, não é? Luciana Helena, ela fala aqui no chat: agradeço muito a oportunidade de estar junto com todos neste cineclube. Tenho paciente cuidadora, tenho pai idoso e tudo isso se mistura em nosso cotidiano como pessoas e terapeutas. Muito boa a exposição, as expressões simbólicas envolvidas e tudo tão especialmente trazido. Muito grata. Ótimo. E a Ana, Susan eu nos queria. conduziu Nossa, para dentro desse. Desculpe, é bem rapidinho. tá? Ah, também queria agradecer a Susan, que nos levou para dentro desse universo com tanta sensibilidade, delicadeza, lucidez, inspiração, brilho, e fez um trabalho magnífico, Maria, inspirador. perfeito. Maria Cristina levantou a mãozinha. Ó, pessoal, quem E, quiser falar, pode ir levantando a mãozinha, que eu vou acompanhando a ordem. então, Susan, primeiramente eu queria expressar meu agradecimento a você pela riqueza desse conteúdo, não é? E pela profundidade com que você trouxe as questões. E a sua apresentação me leva a pensar uma vez mais como o cinema tem essa capacidade, não é, de retratar as temáticas humanas e como a gente tem oportunidade aqui no Cineclube de conversar, né, e de aprofundar essas temáticas. Eu ia fazer uma colocação, uma pergunta, mas eu vou fazer, mas inicialmente eu queria falar isso que o Mário trouxe, eu achei muito bem colocado, né, e acho que você trouxe isso também, ah, de como é, por vezes, muito difícil para a família ou para as pessoas próximas não ficarem se relacionando com aquilo que o idoso deveria ser, aquilo que ele deveria lembrar, né? E aquela frase, eu já falei isso, já respondi milhares de vezes, né? Como é difícil se relacionar com aquele ser que está ali, né? Nesse aqui e agora, com a pessoa que ele é, né? E, nessa delicadeza você pode ter empatia, né? E descobrir essa essência e se relacionar mais no tempo kairos, no tempo da oportunidade de estar com essa pessoa agora, né? E não com a pessoa que a gente queria que estivesse ali, né? É que eu acho que é muito difícil porque a gente tem que aceitar, e eu já vivi isso, né, com meu pai, tem que aceitar que nós perdemos, né? E agora temos que redescobrir também uma pessoa que está na nossa frente, né? Como sente, como pensa, né? Oi? Pode continuar, desculpa. É, e a outra questão que eu queria trazer, e acho que você trouxe também, é que eu observo isso nas experiências familiares, nas experiências no consultório, não é? Como que a pessoa que cuida da família, né? Em muitos casos, uma filha que cuida do pai, ela se transforma num receptáculo de projeções, de agressões desse pai idoso doente, né? E eu fico pensando, por que será que justo aquela que cuida
muitas vezes recebe tanta agressividade, né? Seria porque ela lembra, teórica, assim, simbolicamente, o idoso de que ele está doente, ele é dependente, ele necessita de cuidados, né? Isso que eu fiquei pensando. Eu acho que essa primeira coisa que você colocou, ahm, eu pensei que também no processo de individuação da cuidadora, né? Uhum, Porque às vezes é um convite para a pessoa estar mais vivendo no presente, porque conviver com a pessoa com demência, o mundo dela é no presente, né? Então, é muito difícil para a gente ficar só no presente. é, Então, eu acho que a gente fala se tem o sentido para a pessoa com a doença, mas também ahm, como é para a pessoa, qual é o sentido para a pessoa cuidar de outra pessoa. Eu acho que como a Júlia falou, levanta várias questões, né? Mas sim, e como transformar uma relação que talvez foi muito íntima, muito preciosa, muito importante, e como manter isso, no seu coração, de preservar isso, as uhum, memórias, né? E também abre espaço para essa nova pessoa que está surgindo por causa da uhum, doença, né? uhum. Eu acho que é um desafio fenomenal, né? É, Mas como a Grace falou, tem que ter uma rede, uhum, tem que procurar ajuda, né? Porque, isso. como a gente viu no filme, a Anne não estava aguentando mais, né? Uhum, E ela mudou de país, né? Então, sim. eu Uhum, acho que esse é outro assunto que eu acho que nossa cultura olha isso com olhos diferentes, talvez, do que a cultura europeia, né? Mas, uhum. mas eu acho que foi mais um abandono para ele, né? Hum, É, Com certeza. hum. Alguém quer? Tânia, ia falar, Boa Su? noite. Não, Posso falar? Pode sim. Boa noite a todos e Susan, muito obrigada pela sua apresentação, foi maravilhosa e me tocou muito é, sobre vários aspectos, me emocionou muito, inclusive. Meu pai também teve demência e num determinado aspecto, num determinado tempo, ele era um homem muito sofisticado e ele gostava muito de joias, de relógios. E ele começou a ficar muito preocupado. Ele tinha muitos relógios, que os relógios dele estavam ficando atrasados. hum, Então ele falava para mim, Tânia, reúna todos os meus relógios, eu não sei o que está acontecendo. Eles nunca estão no horário certo. Traga os relógios. Então eu trazia aquele tanto de relógio. E ele falava: esse relógio eu comprei em tal lugar, esse relógio eu comprei em tal lugar. Não era para isso estar acontecendo. Um tinha que estar no horário correto, mas não, todos estão em horários diferentes. E eu falava: papai, olha, eles estão no horário que me parece que estão iguais. Olha o meu relógio. E eu mostrava o meu relógio. Ele olhava o meu relógio e falava: o seu está no horário correto, os meus não. O que que eu posso fazer? Qual relojoeiro que a gente pode levar? Então, eu acertava, fazia de conta que eu estava acertando todos os relógios que já estavam no horário correto. Aí eu colocava novamente todos os relógios, comparando com o meu, eu falava: e agora? Nós dois estamos com relógios iguais? Aí ele olhava e falava assim: agora sim, é preciso que você toda vez coloque o meu relógio junto com o seu, o horário com o seu.
E aí eu descobri que para eu voltar a conectar com ele, o que eu pedi era para ele me contar as histórias dele, da vida dele, da infância dele. É. E eu descobri um outro pai, que eu nunca tinha tido oportunidade de conhecer. Porque tanto na minha infância quanto na vida adulta, ele trabalhava muito e ele não tinha tempo para conversar. Ele não tinha tempo para ser sensível. E quando veio a demência, eu conheci o melhor do meu pai. Eu conheci a doçura do meu pai. E muitas vezes eu pensei, meu Deus, como meu pai é tão interessante na demência. Porque havia ali um senhor muito sábio, um senhor muito com uma fala que gostava de contar coisas, que gostava de ouvir. Então, ele contava muitas coisas da infância, da juventude dele, que eu nunca tive oportunidade de saber. E eram coisas que realmente eram muito interessantes, que havia. Alguma vez eu fiquei sabendo, e eram coisas verdadeiras mesmo. Ele acessava aquilo ali, aquele profundo. Houve muita coisa difícil dentro dessa demência, óbvio, mas também não foram só coisas difíceis. Eu me abri para Uhum. conhecer o outro lado da demência. E foi também uma experiência muito interessante. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigada, muito bonito. Eu acho que é justamente isso, você se abriu, né, para conhecer esse outro pai. E uma coisa, sabe, Susan, que eu pude observar com as outras pessoas que estavam próximas, às vezes faltava paciência para as outras pessoas, porque a pessoa ela se repete muito, né? Ela repete, repete, repete. E eu ficava observando, comparando na questão da criança e do velho. A criança também se repete. E, no entanto, Uhum. todo mundo acha graça e sorri da repetição da criança. E do velho, não. Então, eu mostrava para as pessoas que era importante fazer essa associação, por mais difícil que fosse, havia necessidade da compaixão. Foi isso que eu aprendi. Eu pude aprender muito da compaixão na demência. Foi isso. Obrigada. Obrigada a você, muito bonita, né? Mas Mas, Tânia, você ressaltou um aspecto que é muito interessante. Tem relatos, porque na medida que vamos envelhecendo, e principalmente na demência, observa-se que as memórias antigas permanecem mais tempo e o indivíduo vai perdendo mais a memória recente. Então, tem relatos que isso tem a ver com a sabedoria da natureza, que a proposta é que o velho lembre o antigo, para deixar para o jovem, né? Eu acho que é Pegando, Exatamente. pegando Exatamente, o. sabe, Ana? E assim, a coisa mais interessante é que os meus pais eles se separaram, eu tinha 4 anos de idade. E o meu pai sempre foi muito distante, ele foi muito mais um tio distante do que um pai. E na demência dele, houve esse resgate de pai e filha, sabe? Só, interessante. só para pegar o que a Tânia falou, vocês estão me ouvindo, né? Então, Esse ajuste de relógio muito lindo, porque sim, ele tá atrasado, tal, é o relógio dele, né? A Tânia tinha que entrar na conexão do relógio dele nesse tempo mais antigo, mais infantil. E quem não entrava, né, quem não ajustava o relógio com ele, não conseguia acompanhar. Tânia, muito obrigada por esse relato maravilhoso e obrigada por esse momento de encontro tão lindo numa situação tão especial, que é essa a demência, essa perda do contato da pessoa que a gente está vendo, né? Obrigada. então, tem aqui escrito Débora Rubio,
Nossa, eu acho que sua fala, Mário, fez total sentido para mim, pensando a questão da essência. Obrigada. Então, Sueli chegou. Que bom. Quero pedir desculpas a vocês, mas houve um atraso aqui no atendimento e perdão. Bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vinda, sim. Então, quem quer mais se colocar, se manifestar, trocar? Mário. Mário, abra o seu som, por favor. Uhum. Então, eu queria destacar a espécie de contraste, quase que uma complementaridade entre o conteúdo do filme trazido pela Susan, que mostra muito o lado difícil, o lado da perda, o lado desafiador, com o lado da possibilidade trazido pela Tânia e a oportunidade também que existe, não necessariamente em todos os casos, porque eu imagino que cada situação seja diferente da outra, mas esse contraste serviu para ilustrar muito bem esse contato com a essência, a maneira como a Tânia descreveu esse resgate do passado, das histórias de infância, das lembranças e dessa preocupação com o acerto do relógio, com todo o seu significado simbólico, traz esse campo de possibilidade, esse campo de contato com a essência, que me parece que foi o que aconteceu no que você relatou. Um contato que aconteceu de maneira privilegiada, de certa maneira, até pela primeira vez com esse nível de profundidade. Que não aconteceu no filme, entre Anthony e É, Anthony, né? Eles não conseguiram chegar essa intimidade, talvez por esse silêncio, que permeava a convivência deles, né? Mas sabe, Susan, é, eu quase que ouso dizer que o que me possibilitou esse contato de profundidade com meu pai, para que eu pudesse descobrir um outro mundo, foi o Jung, foi o estudo do Jung, a profundidade que o Jung é, que o Jung convida a gente para ir para esse submundo. Porque na minha infância eu já não tinha o meu pai. Na minha Uhum. juventude, na minha vida adulta, eu já não tinha o meu pai. Uhum. E aí, na demência dele, já era comum eu não ter o meu pai. E, de repente, eu ganho meu pai na demência. E Uhum. isso só foi possível, de verdade, por causa de tantos estudos de Jung e Hillman. Isso me trouxe essa sensibilidade e essa possibilidade. Eu acho que dificilmente eu a teria se não fosse por eles. Mas também esse movimento na sua parte, né? Essa abertura na sua parte de acolher ele na doença, né? Que fez a diferença. Sim, também. Então, quem quiser se colocar, pode levantar a mãozinha. Ainda temos tempo, temos até as 22h30. Nós temos, enquanto vocês se animam, nós temos na SBPA um livro muito interessante, bem prático. Eu, às vezes, eu oriento, sugiro até para as pessoas familiares. Foi organizado pela Fanny
Novo Velho, que aborda vários tópicos sobre envelhecimento, muito Uau. interessante, né? Uma faixa da população que vem aumentando bastante, né? Então, vamos ter cada vez mais pessoas para atender, para acompanhar, para orientar, para explicar dentro dessa perspectiva. Esse livro é muito bonito, muito interessante. Novo Velho, Envelhecimento, Olhares e Perspectivas. É do grupo da SBPA. Ana Su, eu Diga. queria fazer uma outra perguntinha para a Susan, porque a Susan colocou a questão da individuação do idoso, né? Você pensou mais alguma coisa que nós ainda não tocamos aqui quando você propõe essa discussão? Eu fiquei bastante interessada quando você falou na individuação do idoso. Da idoso com a demência. Sim, Eu acho que é um assunto que me intriga, porque eu não tenho muita resposta para a sua pergunta. sim, Eu me lembro que uma vez eu assisti a uma palestra sobre palestras junguianas sobre envelhecimento, sobre as pessoas nesse um pouco parecido com esse livro, e uma pessoa do plateia perguntou a mesma coisa, como é a individuação para a pessoa com a demência, né? E ninguém tinha resposta, né? Então, foi a mesmo espanto, talvez a gente pode pensar na individuação para a cuidadora, mas pensar na individuação para a pessoa com a demência é muito difícil de simbolizar isso, de entender essa doença como algo criativo, né? Mas eu acho que eu pensei nesse sonho que ele teve com a filha, né? Que ele sonhou com Lucy, que a Lucy, a morte dela, a morte trágica, trauma dessa morte para ele, eu entendi para o filme que nunca foi elaborada, nunca foi falado. Então, a psique dele ofereceu essa imagem, né? Como se fosse uma ponte, uma tentativa de ele se conectar com isso. Então, eu entendi isso como uma tentativa de integração, né? Mas sim, entender mais ampliamente a doença como eu acho que a Tânia trouxe uma resposta muito bonita. A gente viu a criatividade, né? A transformação na experiência que ela teve com o pai dela. Então, uhum, eu posso entender isso como ah, realmente o processo de individuação dela e do pai, né? sim. Eu não sei, talvez as outras pessoas tenham mais para contribuir. Acho que a Sueli quer falar. Quero sim. Primeiro, vocês vão rir a beça, porque eu não estou me vendo. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu não estou me vendo. Mas a gente está lhe vendo. Pois é, todo mundo me vê e eu não me vejo. Eu virei um ser, para mim, invisível. Mas trazendo a questão da criatividade, do adoecer, eu tenho uma experiência com a minha mãe. A minha mãe, ela era 8 anos mais nova que meu pai. E ela costumava dizer para meu pai assim: Ivan, você tem que morrer antes de mim. E eu dizia para ela: mamãe, se você queria que a pessoa morresse antes de você, você tinha que casar com uma pessoa 8 anos mais nova que você. E, na verdade, meu pai morre aos 94 anos, ela morre 1 ano e meses depois dele. E foi um processo demencial que ela já vinha apresentando, que ela conseguiu segurar mais tempo depois da morte de papai, a presença dela conosco.
porque ela, que era uma bisavó assim, animadíssima com a primeira bisneta dela, para vocês terem uma ideia, ela fez umas joelheiras para ela poder engatinhar junto com a bisneta no chão para brincar. Com esse bisneto que nasceu no mesmo ano que meu pai morre, eu chegava e dizia para ela: mãe, Vicente está aqui em casa, vem, desce para ver ele. Aí ela descia, ficava um pouquinho, falava com ele, daqui a pouco falava assim: minha filha, eu posso ir para o meu quarto? E ficar no quarto dela, rezando, rezando, foi o processo que ela teve, né, com a demência que já vinha se apresentando, para ela ficar um pouquinho mais conosco, né? Então, eu acho que assim a criatividade do adoecer também existe, né? Uhum. Eu acho que com a Tânia também, do pai poder ela ter encontrado esse pai na hora da ausência dele, né? Acho mais ou menos é por aí. E é um processo gradativo, não é? Sim, Com é, lances assim de consciência. Minha mãe também teve um quadro demencial e ela tinha algumas músicas que ela dizia: não, não, essa eu não aguento ouvir. Então tinha algum tipo de emoção que ela não queria ouvir porque gostava muito e tocava. Ela dizia saudade, saudade. Então eu acho que é uma coisa gradativa. Eu acho que a pessoa, a depender, vai elaborando o seu processo de passagem, né? verdade. Eu imagino isso. Eu acho um privilégio acompanhar. Minha mãe foi para minha casa, me levei para ela, era viúva, e ela queria, enquanto ela disse, eu quero estar na minha casa enquanto eu puder. Ela ia muito na minha casa, mas quando ela foi perdendo mais a consciência, aí eu levei. Eu achei um privilégio, porque ela foi se desligando aos pouquinhos. Às vezes era extremamente irritante, porque repetia, porque queria vestir não sei quantas roupas ao mesmo tempo, né? Todo aquele processo do indivíduo que está vivenciando um quadro demencial. Mas é uma experiência assim de você ver a pessoa apagando, né? E um processo de tranquilidade, de amorosidade. Eu tinha um cachorrinho na época, muito velhinho, foi uma coisa sincrônica, uma coisa bonita. Quando minha mãe foi para, ele se transferiu e foi morar no quarto da minha mãe, entendeu? Então a cuidadora cuidava de minha mãe e cuidava também dele. Minha mãe morreu, 15 dias depois ele acompanhou. Então, foi uma experiência, eu considero triste, mas muito bonita, muito profunda, com todas essas questões assim que Susan ressaltou, não é? Da pessoa se sentir estranha, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo, né? Mas é um privilégio, eu acho, para quem acompanha. Eu acho que Tânia deve ter vivenciado, eu acho que até com mais intensidade isso, né? Nesse encontro com o pai. Eu senti que a primeira vez que eu vi o filme, eu não gostava do Anthony. Então, eu acho que ele, eu senti ele muito agressivo, muito cruel, muito, mas aos poucos a gente vem entrando nesse mundo dele. Mas eu acho que para mim o filme não conseguiu mostrar esse lado da doença, né? Eu acho que a gente sai do filme sentindo uma tristeza profunda. É. A doença, claro que produz isso, mas eu acho que como vocês estão relatando, tem momentos de
beleza, tem momentos de, de compartilhar momentos inesquecíveis, mas o filme eu acho que focou muito no lado de sofrimento. Não sei se vocês tiveram a mesma Sim, sensação. É bom escutar que experiências de vocês que são diferentes, né? Agora eu fico imaginando que essa agressividade, essa raiva que eu também observava, observei muito isso na evolução do quadro da minha mãe. Eu acho que é a raiva mesmo de não saber o que está acontecendo, né? É, Do isso. desamparo, do desconforto, né? É que a gente viu ele se defendendo, Se defendendo da dúvida, né? Da angústia. É porque esse silêncio, né, que a Susan falou do silêncio, né, que o filme não fala em nenhum momento o nome da doença, né? Eu observo isso, né? Eu tenho uma pequena experiência na clínica e eu observo às vezes o silêncio em relação ao que está acontecendo na realidade, né? Como é difícil se aproximar disso, né? Traz-se outros conteúdos, né? Outras histórias, memórias, mas que envolve uma dor muito grande ali, né? E para você chegar tem Vergonha, que ser. Hã? a vergonha da doença. Eu acho que É, isso vai contribuindo para as pessoas evitarem de falar. é, Gente, às vezes até ter consciência da doença. Cris, eu e minha irmã só percebemos que minha mãe estava com essa, iniciando, né, já um processo hum, demencial, algum tempo depois. Porque de início, o que que acontecia? Meu pai atendia o telefone. Tanto que um dia eu falei para ele: Ué, você agora é o telefonista da casa? hum, Provavelmente ela já estava começando a não saber, falava, mas depois não sabia com quem tinha falado, e ele é, protegeu ela, porque é, ele ficou lúcido até o final da vida dele, é, entendeu? E ele morreu em 2014, ela morreu no início de 2016, morreu no finalzinho de 14. Então, era também um jogo, que também os dois vieram para minha casa, também, que foi uma coisa uhum, muito boa para conviver com eles até esse finalzinho deles. Mas você não percebe. Depois a gente vai se dando conta, entendeu? é, Então, é interessante. Estou me lembrando aqui de uma coisa que aconteceu com minha mãe, quando essa minha neta, que era a primeira bisneta dela, fez 1 ano. E aí teve gravação da festinha, então cada um de nós falava alguma coisa sobre a menina, né, a criança. E depois a gente riu muito. Ué, mamãe, você falou sobre você, e aquilo já era o início da confusão. Mas ninguém percebeu isso. E ela riu também. Pois é, olha que confusão que eu fiz. pois é. Incrível, Mas né? tem o silêncio também, o silêncio da própria pessoa cometida, O né? medo, O medo da sua medo, condição, né? medo. É como se falasse sobre aquilo fosse muito apavorante, né? É. Mas aí que vai, eu acho que a escuta, né? Que tipo de escuta você oferece, né? Se é uma escuta de julgamento, porque a sociedade julga demais, né? Uhum. As Perfeito. pessoas desconhecem, então julga, julga, então a pessoa fica receosa, constrangida, né? De dizer que esqueceu, assim Quase como eu vejo. acuada, né?
É, quase acuada. Isso. isso. Uhum. Eu vejo muito idoso, por exemplo, que o meu próprio pai, que quando começou a ter perda auditiva, às vezes fingia que entendia para não admitir que não tinha ouvido, né? Então, enfim, são Uhum. situações que levam a um constrangimento muito grande, né? E o constrangimento leva ao sofrimento, né? Eu Como não a gente não consegui lida achar muito né, bem com o envelhecimento, né? É, eu não consegui achar o dispositivo para levantar a mão. Pode falar, Ju. Eu queria comentar assim que os meus irmãos e eu todos cuidamos um pouco da minha mãe, né, quando ela teve Alzheimer, e cada um teve uma vivência diferente, né? E eu acho que isso tem a ver com o que a gente fala da atitude simbolizadora, porque para mim, como a Tânia, foi uma das coisas, né, uma das vivências mais especiais, né, que eu sinto muita gratidão de ter cuidado, né, da minha mãe. E a minha irmã sofreu e adoeceu, por exemplo, né? Então acho que, né, e pensando no filme, né, a ênfase também tem a ver com que, eu acho que com o olhar, né, de quem dirigiu, com que lente ele valorizou. É muito individual, né? Sim. Ô, É, Júlia, é, eu estou lembrando aí isso que você Uhum, falou. A mãe do meu pai, a minha avó, era uma senhora muito doce, muito servil, muito amorosa. E ela também começou a demência. E na demência dela, ela ficava brava. Ela era muito energética, ela era muito brava. E todo mundo em uhum, volta ficava louco com a braveza da minha avó, porque ninguém tinha conhecido aquela mulher brava, irritada, que uhum, chegava, que batia a mão na mesa, que exigia. E eu achava muita graça daquilo, porque eu falava: olha a sombra da minha avó, que está vindo e está contando para a gente o que foi ali, reprimida, calada, e eu dava gargalhada com aquela braveza toda. Eu falava: conta, vó, vamos uhum, bater a mão na mesa que eu bato junto com a senhora. E ela se sentia muito bem, dando os uhum, murros na mesa, e eu dava junto com ela. E uhum, todo mundo falava: você está ficando louca, você está ficando louca, você está incentivando isso nela. Eu falava: incentivando? Ela ficou uma vida inteira calada. Está mais do que na hora dela dar todos uhum, os murros na mesa. uhum, E ela ligava para o meu pai, para o meu tio, e falava: é para vir me buscar agora, para me levar não sei aonde, não sei aonde. E eu achava aquilo o máximo, porque também foi uma parte que eu achei muito bonita, de ver toda aquela nervosia dela, que todo mundo ficava apavorado, que todo... Eu falava: meu Deus, eu ficava namorando a braveza da minha avó. Então, é isso que você falou. Enquanto todo mundo na família também estava enlouquecido, eu dava muita gargalhada, eu achava aquilo o máximo, porque eu via mesmo, eu conhecia a sombra dela, que eu nunca tinha tido uhum. oportunidade também. É muito interessante isso que você disse. Eu senti isso. Quando você estava falando, eu fui me lembrando de como foi especial para mim também. Uhum. então, quem quer se colocar aqui? Silvana, por favor, Silvana. Então, pegando esse gancho que a Tânia trouxe agora, e a gente estava falando da questão da individuação na demência, né? Que é difícil, porque tem que ter consciência. Mas quando a pessoa demencia, ela expressa tudo aquilo que estava reprimido. Talvez seja esse grande ganho, né? Vamos assim dizer, da demência, né? De poder expressar quem se é realmente, sem filtro nenhum, né? Eu Uhum. achei bem interessante, viu, Tânia, essa vivência, né, que você teve, que você trouxe aí da sua avó,
Porque a gente vê muito isso nos idosos demenciados, né? Que você fala, gente, a pessoa nunca foi assim e agora está aí querendo namorar todo mundo, beijando a boca, né? É muito engraçado até. Isso implica, né, em a gente não ter um olhar literal para o que a gente está observando, né? Mas poder olhar simbolicamente o que a pessoa está expressando, você pode descortinar essa beleza que está acontecendo ali, né? Sem rotular, Sem rotular, sem é, condenar. Uhum. condenar. E eu fico imaginando que nesse labirinto muita coisa deve estar acontecendo. Nesses caminhos percorridos por essa consciência que está mais frágil, está mais vulnerável, vai havendo algum tipo de transformação. Aquela última citação que a Susan falou do Jung mostra isso. Tem um significado em envelhecer, em mergulhar e se perder no inconsciente, não é? Então, esse caminho que, em que o indivíduo se coloca, se vê, se percebe na demência, eu acredito que algum tipo de aprendizado, algum tipo de aprofundamento, algum tipo de elaboração, de integração vai acontecendo. E talvez precise da mediação, né? Daquela função materna da infância, não é? É, Que acolhe, como o Mário falou, mas que também exatamente. espelha para que seja Isso, criativo, né? Como a É, Tânia disse, isso, vó, né? A gente faz isso com é, criança, né? é. Né? minha É isso mãe, mesmo, Júlia. Para minha mãe tornar tinha criativa muito, a experiência, acho que É, precisa que a gente ajude a nomear, né? isso. Meu pai, Pe- quando demenciou também, e teve uma cena de uma vez que ele parecia uma criança e falou assim: Eu estou fazendo certo. E meu pai é árabe, né? Sempre naquela posição assim patriarcal, imperial, né? Eu vi um menininho que eu quase peguei no colo e falei assim: Papai. Foi a coisa mais terna, né? E como me ajudou a curar, assim, né? Tanta mágoa, né? Assim, de ter vivido sobre o jugo, a opressão, né? Daquele patriarca, poder cuidar, né? Daquele menino, trocar a fralda dele, né? E devolver isso para ele, falar e fazer um carinho, né? E eu acho que precisa, né? Aí a importância, né? Você não precisa ser terapeuta para isso, né? E no filme, a cuidadora, ela faz isso. ela faz isso. Ela faz isso sem ser terapeuta, sem entender, né? Desses conceitos, né? Da função materna. Júlia, pegando isso que você está falando, eu tive uma tia madrinha que viveu até os 102 anos, lúcida, mas nos últimos 2 anos de vida dela, ela morava com a minha irmã e a minha irmã não estava aguentando mais e tivemos que colocá-la numa casa de idosos, já aqui na rua que a gente mora. E a primeira vez que eu levei meu netinho lá para vê-lo, meu neto estava na época com uns 5 para 6 anos, que entramos, aquele monte de velhinhos, né, sentado. Aí ele deu um passo para trás. Aí eu falei: que foi, Vicente? Que isso? Eu falei assim: isso aqui é um jardim de infância de idosos. Você não tem um monte de coleguinha lá no seu colégio? Aqui é um Uhum. coleginho de idosos. Ah, pronto. Se soltou, e aí, às vezes que ia lá, brincava, dava cambalhota, brincava com todos os velhinhos, que para eles é muito bom ter uma criança próximo, né? Muitos não estavam demenciados, minha tia não demenciou, ela até o final ela era lúcida, mas é muito interessante como é que a criança sentiu, porque a gente sabe que essas casas de idosos é antessala da morte, né? A verdade é essa. Então, a criança, com aquela
emoção muito próxima do inconsciente coletivo, ela sentiu, eu tive que dizer, mas é escola de idosos. Eles vêm aqui, ela desenha, ela faz. E realmente faziam essas coisas, todos cantavam. Aí pronto, aí ele não teve mais medo. Pois é, então, temos 4 minutinhos. Alguém mais quer se colocar? Susan, quer? Eu quero agradecer para a discussão tão rica. Eu não imaginava que ia ser tão bonito, tão lindo. Agradeço todo mundo compartilhando as experiências. Foi muito legal, muito bonito. Obrigada. E nós também só temos que agradecer, porque a apresentação foi encantadora, maravilhosa e que deu origem a todo esse movimento, né, de sentimentos, de compartilhamento, de emoção. Então, nós também temos muito que agradecer a você. Foi ótimo, Obrigada. excelente. Então, quando é que volta, gente? Quando é que nós voltamos o próximo? Eu não... Voltamos em março Agora é agora. março, né? Março, Março né? agora. Eu quero É. pedir desculpas, Suzana, a essa minha entrada tão tardia, mas eu tive atendimentos que atrasaram e aí eu tinha que comer pelo menos uma maçã, foi que eu fui comer, entendeu? Para poder estar aqui. Mas colaborei, né? Dei a minha colaboração, Obrigada. Deu. tá Susan, bom? ó, várias pessoas colocando aqui que linda apresentação, obrigada, as contribuições, muito obrigada por tudo que foi compartilhado. Então, as pessoas aqui agradecendo. Obrigada. Nós também fazemos assim de coração, ok? Obrigada, muito lindo mesmo. Então, Agora tchau. vamos bater Tchau, palmas, tchau. palmas Tchau, para a muito Susan. obrigado. Bom, Muito eu vou. obrigada.